Estamos apresentando mais um Saúde em Foco e hoje nós vamos falar sobre a hanseníase, uma doença que há anos acomete a população e existe desde a era do tempo de Cristo, conhecida também como lepra. Para nos falar mais um pouco sobre essa doença, hoje estamos recebendo a secretária de Saúde do Estado de Alagoas e enfermeira infectologista Vanessa Peixoto. Vanessa, bom dia. Bom dia. E seja bem-vinda ao nosso... Bem, Vanessa, fala mais um pouco sobre essa doença. Como você mesmo falou, que ela era conhecida como lepra, ela já tem essas passagens desde o tempo da Bíblia e alguns estudos dizem que ela veio a disseminar diante do exército de Alexandre o Grande, quando eles voltaram da Ásia. Ela, infelizmente, é uma doença que ainda tem proporções muito grandes, apesar das pessoas desconhecerem ela. E o Brasil é o país em segundo lugar, com mais casos pela hanseníase. Nossa, então isso é uma doença de compulsão que dizem compulsória? Notificação compulsória. Isso. Infelizmente, ela é uma doença assim de baixa letalidade e infectalidade, que poderia ser erradicada pelo simples fato de você lavar as mãos, fazer uso de álcool gel e higienização, né? Questão de saneamento básico, tudo. Tanto é que ela acomete mais os países baixos, os que não são desenvolvidos. Mas, infelizmente, ela ainda tem essas proporções gigantescas. E como ela é transmitida? A transmissão dela como? Geralmente a transmissão dela é feita por secreções, tanto por tosse, por espirros. E os sinais e sintomas dela? Geralmente, ela é uma doença que acomete a pele. Aparecem manchas esbranquiçadas e você perde a sensibilidade, principalmente a sensibilidade térmica. Você não consegue mais distinguir o frio e o quente. Só que também ela pode acometer qualquer sistema do corpo, qualquer órgão. Só que são casos mais avançados da doença. E a forma de tratamento dela? Se dá como é um tratamento que envolve alguma radioterapia ou só medicamento? Ela é uma doença que ela é tratada com poliquimioterápicos, que é a junção de 3 medicamentos, e que essas medicações é dada pelo SUS. Todo o tratamento, todo o acompanhamento, diagnóstico, tudo é feito pelo SUS. Então, no caso, o tratamento da hanseníase pode ser feito na unidade básica de saúde? Isso, ela vai ter um acompanhamento ambulatorial. Se forem casos muito graves, é que ela vai para a área de internação para fazer esse tratamento. Mas a maioria dos casos, 90% dos casos é feito em ambulatorial. Eles recebem uma quantidade de medicação, fazem sempre reavaliação mensal para que sejam ofertadas as novas dosagens de medicamentos, ou, se necessário, aumentar a dosagem ou diminuir a dosagem dessas medicações. O tratamento, no caso, ele é por quanto tempo, período? O tratamento indicado é de cerca de 6 meses a 12 meses, vai depender da situação e de qual tipo de hanseníase que ele adquiriu. Ele tem a paulobacilar e a multibacilar. A paulobacilar é quando ele tem apenas 5 lesões na pele, até 5 lesões na pele, e a multibacilar, geralmente, ela já tem mais que 5 lesões e já apresentam outros sintomas, que é acometimento do sistema periférico, ele tem lesões nos nervos, começam a ficar com as mãos em garras, os pés caídos, já compromete a marcha do paciente, ele tem a corrosão do septo nasal. Então, no caso, é uma doença que acomete o sistema motor e o sistema nervoso? Pode Isso. dizer assim? Principalmente o nervoso periférico. É o que mais apresenta visualmente para a gente, né? O que mais apresenta visualmente para diagnóstico. Mas também pode afetar outros órgãos, só que aí já precisam de outros exames para confirmar os órgãos afetados. No caso do diagnóstico dessa doença, ela vai ser feita a partir do quê? O profissional ele vai procurar o serviço e é feito o diagnóstico? O paciente, é porque assim, infelizmente ela está com esse índice tão alto, porque ela é uma doença que ainda é comparada a uma micose. Você nunca suspeita que vai ser uma hanseníase, que sempre é uma micose de pele, que é bem comum você ter depois de um banho de praia, de um banho de piscina.
Quando os pacientes já vêm procurar a unidade de saúde, geralmente eles já estão apresentando outros sintomas, que já são, no caso, os neurológicos. Mas no caso, quem faz esse tipo de diagnóstico é só o médico ou o profissional da área? Não, a enfermagem também faz esses sintomas, esse diagnóstico, justamente por sintomas. Lesões que já estão na pele e que já perdeu a sensibilidade, já são sintomas de hanseníase. A gente tem os exames laboratoriais, mas só o fato dele ter lesões com a perda da sensibilidade já é um começo para a gente notificar. A gente já tem que notificar como suspeita, até confirmar. Até confirmar. Interessante. Bem, Vanessa, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, esclarecendo melhor sobre a doença. E agora, no próximo bloco, nós vamos ter uma encenação como é feito o atendimento a esse paciente com hanseníase. Fiquem ligados e até o próximo bloco. Na avaliação neurológica simplificada da hanseníase, é importante o profissional estar atento tanto aos sintomas quanto às respostas dos pacientes. É fundamental lembrar de fazer as perguntas constantes na ficha anexo 4 e nela anotar as respostas e a data em que foi feito o exame. Começaremos a avaliação neurológica simplificada pela face do paciente. É fundamental perguntar sobre as queixas, se ele tem algum problema no nariz, entupimento ou corrimento frequente. A ferida no interior do nariz ou se há perfuração do septo. Os olhos serão o segundo foco de nossa atenção. Os procedimentos seguirão a mesma metodologia, com o profissional ouvindo primeiro as queixas e depois examinando o paciente. No exame dos olhos, os dois estarão sentados frente a frente. E o profissional deve pedir que o paciente feche suavemente os olhos e deve observar de baixo para cima a presença de lagoftalmo. Caso ocorram fendas, o profissional deve anotar o tamanho em milímetros e anotar sim na ficha. Caso o exame não seja feito, ele deve anotar com um traço. Para o teste de sensibilidade da córnea, o paciente não deve estar de lentes de contato. A sensibilidade da córnea deve ser examinada com um fio dental de 5 centímetros de comprimento. Os membros superiores são feitos na ordem do nível de acometimento e, antes de começar, o profissional deve perguntar sobre as queixas do paciente para estes membros.